que eu queria estar compartilhando nessa noite com vocês. O tema é Curando a Visão. O tema é Curando a Visão. Rapidamente vou falar assim, o motivo que me levou assim para poder compartilhar isso foi por causa do culto de domingo passado. Quando eu percebi ali no testemunho do Marcos e da Neneta, né? E hoje eu vou falar muito dos dois aqui, porque o texto, né, o estudo que eu queria compartilhar foi mais ou menos tudo que eles falaram ali. Eles fizeram de uma forma prática, um testemunho, né, operacional. E eu senti no coração, porque esse texto, esse estudo, ele é muito didático. Como que a gente pode alcançar essa visão completa dos planos de Deus na nossa vida? O desafio é esse. Eu falo porque é um desafio, porque esse ano a gente está aí com o desafio de correr essa carreira que Deus nos propôs, né, que está lá em Efésios, de modo digno, né, de modo digno na nossa vocação. Então, para que a gente possa concluir essa carreira, para que a gente possa andar com ela com desenvoltura, né, de maneira digna, é muito necessário a gente compreender de uma forma completa, distinta e clara a visão de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Eu falo isso porque eu fiquei muito impactado com aquele testemunho do que os dois deram aqui ali a respeito do Pedro Paulo, de tudo que estava acontecendo. E, coincidentemente ou não, né, essa semana a Dani veio passar os dias com a gente, porque no feriado ela não teve condição, e ela veio na quinta-feira, hoje ela foi embora. E ela veio muito feliz, e houve um fato lá que assim, inusitou, né, a alegria dela. Ela está formando o ano que vem, e assim, como a turma é grande, então tem que fazer os preparativos bem antes. E ela falava assim, mãe, vocês não acreditam, mãe, pai, vocês não acreditam que aconteceu, tanto que Deus assim foi minucioso com a coisa na minha vida. Porque há muito tempo ela desejava seguir essa carreira de médica, da medicina. E para Deus, assim, não pôr dúvida, né, daquilo que é um presente dele na vida dela, a formatura dela, para o ano que vem, foi marcado exatamente no dia do aniversário dela. Nem um dia antes e nem um dia depois. Exatamente no mesmo dia. Achei assim, fantástico, né? Como que Deus é cuidadoso nos mínimos detalhes. 6 anos e vai escolher uma data e vai lá e põe no dia do aniversário. Amados, como que nós podemos entender esses planos de Deus na nossa vida? Porque a Bíblia diz que os pensamentos, né, dele são muito mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são superiores. E há um jeito de alcançar isso. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós falamos aqui de milagres, né? Interessante tudo que foi conduzido, essa questão de visão. E vocês vão entender porque que eu estava querendo assim cantar esse cântico antes da gente poder ser ministrado com esse texto. Porque ele tem tudo a ver. Vamos lá. Marcos 8, versículo 22. Está falando de Jesus e os seus discípulos. E eles foram para Betsaida. E algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocassem nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, presta atenção nisso. Jesus o mandou para casa dizendo,
não entre no povoado. Amém. Esse texto de Marcos, né, Marcos é o evangelho que fala muito das obras de Jesus. Vou falar um pouquinho do livro de Marcos. É um livro que trata muito sobre as obras de Jesus. Marcos evidencia essa natureza humana de Jesus. Jesus como servo. Então ele se preocupa com Jesus, de mostrar esse Jesus homem, né, mas um homem na forma de servo. Alguém que, apesar de toda a divindade, ele é homem. Né? E ele traça, assim, então, sobre todos esses milagres de Jesus. O livro de Marcos é o livro que mais tem milagres de Jesus. E, coincidente ou não, esse milagre aqui do cego de Betsaida só tem no livro de Marcos. Não existe em outro evangelho. Ele é específico. Só Marcos relatou esse episódio. E aí ele fala que, né, que eles estavam ali em Betsaida, que no hebraico significa casa de pesca, e era a região ali onde habitava Pedro, André e Filipe. Era ali a casa deles. Próximo também da cidade de Cafarnaum, onde Jesus morou. O que eu acho interessante, o que eu quero chamar a atenção de todos aqui sobre esse episódio, porque a gente vê na vida de Jesus, a gente vê naquilo que relata das curas que Jesus realizou, há várias formas. Jesus operou os seus milagres de várias maneiras. Através de uma palavra, de um gesto. Mas esse aqui específico, esse milagre aqui específico, ele tem uma tipicidade, ele tem uma característica peculiar dos demais. Porque esse milagre não foi feito de uma única vez, de um momento só. Ele foi feito de uma forma gradativa. E eu acho interessante isso. E se a gente começar a perceber, se a gente for entender o episódio, onde ele é colocado ali no livro de Marcos, a gente tem que fazer essa exegese. Esse episódio aqui do cego é logo depois da segunda multiplicação dos pães. E Jesus vem fazendo, olha que interessante, era a segunda multiplicação, e Jesus vem fazendo uma certa crítica aos seus discípulos sobre a falta de entendimento na vida deles. E aqui nós vamos começar a entrar em toda a pregação do Marcos e da Neneta. Porque muito Marcos e a Neneta falou no domingo passado sobre essa falta de percepção e falta de entendimento, muitas vezes, desse plano divino. Por que muitas vezes a gente fica confuso? E Jesus está fazendo advertência para eles. Né? Ali no versículo 21, ele fala o seguinte: olha, vocês não entendem. Sabe assim, o coração de vocês está endurecido, vocês não conseguem perceber e compreender as coisas, vocês têm olhos e não veem. Vocês têm ouvidos e não ouvem. Há algo mais terrível na nossa vida do que uma cegueira física. É a cegueira do entendimento. Era isso que Jesus estava chamando a atenção ali dos seus discípulos. Olha, meus queridos, há uma coisa muito mais terrível na nossa vida. É não entender as coisas. Não compreender a sua essência. E, às vezes, muitas vezes, isso provoca muita confusão na nossa vida. Então, quero deixar aqui 3 princípios na sua vida para que você possa ganhar compreensão plena, para que os seus olhos realmente possam ser abertos ao entendimento e compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Você quer isso? Amém? Princípios. Marcos deu testemunho, mas hoje eu quero trabalhar de uma forma didática em cima de princípios da nossa vida que a gente precisa ter para alcançar esse entendimento e essa percepção daquilo que Deus muitas vezes tem feito na nossa vida. O primeiro deles está aqui no versículo 23. Que diz o seguinte: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. O primeiro princípio que nós precisamos ter, a primeira atitude que nós precisamos ter na nossa vida, para que a gente alcance essa visão de Deus e possa correr a nossa carreira de uma maneira digna, primeiro princípio, submeter ao comando de Jesus.
E hoje, né, o Gilberto falou sobre essa questão de submissão. Louva a Deus. Estava escrito. Porque a questão da submissão já demonstra, né, essa questão da confiança de quem realmente está conduzindo a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai conhecer o Pai, ninguém vai conhecer a Deus, ninguém vai compreender a vontade de Deus através de uma outra pessoa, senão Jesus Cristo. Então, somente Ele é que pode conduzir a nossa vida. Por quê? Porque somente Ele padeceu pelos justos e injustos. É o que está escrito lá em 1 Pedro 3,18. Só Jesus, meu amado, morreu por todos os nossos pecados, tanto justos quanto injustos. Para ser conduzido, nós precisamos entender algo na nossa vida. Para que a gente consiga essa submissão, e aí a gente vai entender como que eu consigo, agora de uma maneira prática, como que eu consigo deixar que Jesus me conduza. Então, respira, né? Vou fazer igual o Marquinhos falou, né? Respira. Então, vamos lá. A maneira que a gente entende que a gente pode ser conduzido por Jesus é lembrar também como que aconteceu com ele. Quando foi ter a tentação, quem conduziu Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que conduziu Jesus por um momento de tentação. E durante todo o tempo ele mostra isso, a necessidade de a gente submeter essa vontade de Deus. E nós precisamos disso, de submeter. Deus, uma vez falando ali com Caim, né, você vai ver lá em Gênesis 4, ele fala assim: Caim, o pecado bate à sua porta. Ele está à sua porta. Cumpra a ti dominá-lo. O problema é que a gente quer dominar essa nossa natureza, a gente quer resolver as questões por nós mesmos. E eu vou te falar um negócio, não vai dar certo. A única forma que eu tenho desse domínio, né, da minha vida, da minha natureza, é através do Espírito Santo. Então, presta atenção nisso que eu vou te falar para você. A primeira evidência que mostra que uma pessoa é conduzida pelo Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é o quê? Domínio próprio. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo é essa pessoa que consegue descrever claramente uma pessoa que agora já não há domínio dele sobre ele mesmo. Mas é quem domina a sua vida, a sua natureza, é o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, na nossa vida, muitas vezes nós conhecemos essa questão de domínio próprio da maneira mais perversa, né? Que é a questão de dominar as pessoas. Muitas vezes a gente acha que domínio próprio é quando eu domino o outro, eu submeto o outro, eu subjugo as pessoas. E não é isso que a Bíblia ensina. O próprio Filho de Deus, né, que ele teria todo esse poder, porque ele era o próprio Deus. Ele era Deus. Ele não precisava dessa situação. Mas a gente começa a entender, e aqui que nós vimos, né, como que Jesus consegue chegar a essa graça infinita de experimentar uma ressurreição, porque ele submeteu toda a vontade do Pai. A ponto de, né, no momento mais crítico da sua vida, o que ele fala? Como é que ele ora? Fala assim: Pai, que não seja a minha vontade, mas estabeleça a sua. Filipenses 2,5 fala assim, aí, presta atenção. Aqui, em Filipenses 2,5, a gente consegue entender como que esse homem, né, esse Deus na sua forma humana, consegue, então, fazer com que agora ele não domine mais a sua natureza, mas sim o Espírito Santo de Deus. Filipenses 2,5 fala o seguinte, aqui está o segredo. Jesus, para conseguir essa condição de submissão, fala que ele esvazia de si mesmo. E uma vez esvaziando de si mesmo, né, nessa forma humana, o que ele faz? Ele é obediente. Até as últimas consequências. Quais são as últimas consequências? Filipenses 2,5, meu amado. Morte e morte de cruz. Foi o que nós vimos aqui.
Isso é claro e evidente, quer dizer, ele vai às últimas consequências. Ele não é dono da sua verdade, mas ele estabelece agora aquilo que é a verdade do Pai na sua vida. É primordial que nós precisamos, então, ter esse entendimento, essa compreensão dessa submissão. E por que eu estou falando isso? Jesus bateu na... Olha, gente, a maneira mais forte que Jesus fala a respeito, né, dessa necessidade de submissão é entender algo muito importante na nossa vida. Ele diz lá em Mateus 12, Jesus fala o seguinte, olha, muitas coisas vão ser perdoadas na vida de vocês. Eu posso perdoar todos os seus pecados. Todos os seus pecados. Mas tem um pecado que nunca será perdoado. Alguém lembra? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, meu irmão, não é xingar o palavrão o Espírito Santo. Não é isso. A blasfêmia do Espírito Santo é essa rejeição à autoridade dele sobre a minha vida. É insubordinação. É rebeldia. Por conta dessa rebeldia, Deus não mostrou. Os filhos de Israel não entraram na terra prometida, porque eles foram rebeldes. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. A nossa rebeldia, a nossa insubmissão, é um pecado que a Bíblia diz que é muito pior do que uma feitiçaria. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que não será perdoado. É a rebeldia a essa autoridade do Espírito sobre a nossa vida. Por isso, nós precisamos fazer o que Cristo fez aqui. Uma submissão completa à vontade de Deus. E vou mais além. Nesse texto, algo me chamou a atenção. É uma submissão tal, né? Como é que a gente consegue ainda esse domínio próprio sobre a nossa vida? Presta atenção nisso. De que forma que ele cura aquele cego? Vou ser rápido. Saliva. De onde vem a saliva? Da boca, da sua língua. Em Tiago, né, no livro lá de Tiago, fala o seguinte, Tiago 3, fala que o homem que consegue dominar a sua língua, ele domina todo o seu corpo. Porque essa mesma língua, tem hora que nós abençoamos a Deus, glorificamos a Deus. Mas com ela também, Tiago fala que com ela nós amaldiçoamos os nossos irmãos, que são a semelhança de Deus. Por isso ele conclui lá, fala assim, olha, o homem que tem o domínio sobre si é aquele que consegue dominar a sua língua. Então, o nosso falar tem que ser sempre agradável, temperado com sal, sabendo responder a cada um como convém. Colossenses 4, 6. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos do Altíssimo. Romanos 8, 14. Que a partir de hoje, meu amado, haja esse entendimento na sua vida. Uma submissão completa. Que o Espírito Santo, de fato, guie a sua vida, testificando, de fato, que você é um filho de Deus. Amém. Amém. Segundo princípio, segunda atitude que a gente precisa na nossa vida para ganhar essa visão plena, completa da vontade de Deus na nossa vida. De novo, vou buscar algumas coisas que o Marcos e a Neneta falou aqui, que foi tremendo. Você viu que eu prestei atenção, viu? Fiquei anotando tudo. O segundo atitude, o segundo princípio, é transpor as nossas limitações. Vou repetir. Você quer ganhar uma visão, entendimento e compreensão da vontade de Deus sobre a sua vida? Então presta atenção. Você vai transpor as suas limitações. O texto, no versículo 24, fala o seguinte: vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. A visão, né, que Jesus está fazendo ali naquela coisa é algo sobrenatural. Presta atenção nisso. Quando Jesus vai curar esse homem, ele leva então para fora do arraial.
Ele conduz aquele homem para uma outra região, para um outro lugar. E ele faz aquela cura agora de forma gradativa. E aqui eu vou fazer bem devagar para você começar a compreender tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração e que foi tremendo com essa passagem. Era isso que estava precisando acontecer na vida daqueles discípulos. Presta atenção. Havia uma necessidade daqueles discípulos curarem a visão e a percepção deles das coisas. Por quê? Porque o pecado na nossa vida, meu amado, ele nos cega, ele nos deixa uma visão turva, míope das coisas. Os discípulos ainda estavam brigando lá, eu vou provar. Você vê a visão turva dos discípulos. Eles estavam lá brigando na segunda multiplicação por os pães. Caboclo, já tinha tido a primeira. Jesus operou de maneira singular, diferente, um milagre tremendo. Não bastou, não. Eles estavam na segunda ainda brigando sobre os pães. Em outro momento, está lá os discípulos no meio do mar, vem Jesus, eles falam que lá vem um fantasma. Não havia distinção. Jesus não é Jesus, é um fantasma. Eles estavam com problema de visão míope. E tinha mais. Não acabou aí, não. O que muitas vezes nós encontramos hoje nas igrejas, com a liderança. Crachá. Brigando lá, quem vai sentar para a direita e a esquerda de Jesus. Estou errado? Não. Eu fico de cá, eu fico de cá e tudo. Isso é sério, gente. Eles estavam brigando lá por liderança. Vocês não entendem as coisas. Vocês têm olhos, não veem, ouvidos, mas não ouvem. Pessoas cegas têm um grande problema. É porque elas vão conduzir outros. E Jesus falou, o grande problema da cegueira é você ser conduzido por um cego. Mateus 15, 14. Porque ambos vão cair no buraco. De acordo com esse texto aqui, a gente percebe, então, que Jesus estava demonstrando que havia, então, um estágio de compreensão na vida daqueles homens. Os discípulos ainda estavam num primeiro estágio de visão. Uai, Ricardo, agora eu não entendi, não. Visão tem 2 estágios? Tem, vou te mostrar aqui no texto. O primeiro estágio aqui é um estágio de um plano terreno. O que você está vendo? Eu estou vendo os homens. Que jeito? Que nem árvore. Andando. Árvore? Então deixa o Espírito de Deus falar conosco. Sabe o que aquele homem que Jesus estava mostrando? Que nosso primeiro plano de visão, meu amado, é material. Não é espiritual. É terreno. Porque árvores é folha, é aparência. Muitas vezes o que pega na nossa vida, primeiro, são as aparências das coisas e das circunstâncias. É como nós entendemos as circunstâncias. Por isso que muitas vezes as coisas estão difíceis na nossa vida, porque nós estamos vendo as coisas somente pelas aparências. Está tudo difícil, mas tem que estar mesmo. Você só está vendo folha. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Você está vendo folha. Você está vendo aparência. E aí Jesus falou, não, peraí. Deixa eu cutucar você aqui mais uma vez para que você agora receba uma segunda unção. Você quer receber uma segunda unção na sua vida hoje, meu amado? Então receba essa unção de Deus, para que você veja agora de uma maneira espiritual. É uma compreensão que vai além das aparências. Além daquilo que você está constatando na sua vida. Foi isso que o Marcos falou aqui, várias vezes. Em dado momento, são as circunstâncias, e elas são terríveis na nossa vida. Mas nós não podemos ter isso como definição na nossa vida. Por piores que seja a notícia, por pior que seja o diagnóstico, meu amado, não é tudo. É uma visão turva ainda. Sem compreensão. E aí, o que nós precisamos? De uma segunda unção. Foi isso que ele fez com aquele homem. Espera aí que eu vou te curar. Porque homens não são árvores. Homens não são aparência. Foi isso que Deus falou com Samuel. Samuel, um homem vê o quê? As aparências. Eu não olho assim, Samuel. Eu olho o quê? O coração. É uma visão o quê? Espiritual, mais distinta. O mundo, meu amado, diz, mude e venha. Para Jesus é diferente. Venha que eu te mudo. Essa é a visão de Jesus.
Então, muitas vezes, na nossa vida, a nossa percepção, primeiramente, são coisas terríveis. Mas calma. Peça a Deus, então, uma segunda unção na sua vida, para que você veja além daquilo que você está vendo naquele momento. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios 4:18. Deus fez algo tremendo na vida daquele homem, que agora a sua visão foi totalmente refeita e curada. Não mais as aparências, mas algo infinitamente superior. Devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê, devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Aleluia, meu amado. Tomou posse disso na sua vida? Então, às vezes o trem está ruim, está confuso, está difuso. Não tire suas conclusões por enquanto dessas coisas. Peça a Deus uma segunda unção na sua vida. Olha o que Deus fez, presta atenção nisso. O que Jesus fez com aquele homem? Ele pega aquele cego e tira ele daquele lugar. Por quê? Porque, vou te falar por quê, vou ser rápido aqui. É porque aquele lugar era conhecido dele. Era zona de conforto. Era ele palpava e já sabia. Eu estou na casa do Mané. Um degraudinho quebrado aqui, eu cheguei no meu primo. Entendeu o que eu estou falando? Aquele lugar era algo familiar para ele. Mas quando ele recebeu o desafio para ir num outro lugar, era algo que ele não conhecia. Jesus tirou aquele homem da sua zona de conforto. Foi para algo agora, uma dimensão que ele não conhecia. Lembrou disso, Neneta? Eles falaram isso aqui diversas vezes, domingo passado. Deus nos levou a uma dimensão, então, que foi além do que nós estávamos vendo. Isso é a questão espiritual. Por isso, gente, quem que é o pai da fé? Abraão. Gênesis 12. Sai, Abraão, da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é tirar a gente da zona de conforto. E se nós quisermos realmente entender essas coisas de Deus, conhecer a vontade de Deus, nós precisamos sair do nosso comodismo, do nosso povoado. É fundamental a importância que realmente nós sejamos libertos de tudo que muitas vezes aquilo que nos cerca, que é muita coisa familiar, mas que não representa ainda aquilo que é o conhecimento de Deus para a minha vida. Amém? Amém sobre isso? Nós precisamos buscar esse discernimento que vão além das nossas fronteiras. Deixe o Espírito de Deus transpor os seus limites. Amado, muitas vezes você está preso, você está perdendo as esperanças, porque você está dentro do seu povoado, dentro do seu mundinho. E Deus quer algo mais na sua vida. Deixe Ele te conduzir. Entregue-se a essa confiança que Ele vai transpor você para além dos seus limites. Por último, para que a gente possa compreender essa visão plena da vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos esperar em Deus. Guarda isso. Guarda isso. Para que eu consiga compreender essa vontade de Deus plena na minha vida, eu preciso exercer algo na minha vida. Essa questão da longanimidade. Esperar em Deus. Versículo 25. Fala o seguinte, versículo 25. Mais uma vez, é tremendo, né? Jesus colocou as mãos sobre o homem, os olhos do homem. Então, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada. E ele via completamente. Amado, esse texto aqui nos deixa claro que, para a gente conhecer essa vontade de Deus, precisa gerar em nosso coração essa esperança que Deus vai completar a obra
o plano dele, a vontade dele plenamente em minha vida. Eu preciso ter essa confiança. Eu preciso entender que essa condução do Espírito Santo, essa submissão, tem que gerar na minha vida uma esperança. Né? Eu preciso gerar isso dentro de mim. Isso é fé. Essa esperança que Deus vai realmente completar tudo na minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque na Bíblia fala, lá no Velho Testamento, uma história, né, sobre um comandante do exército assírio chamado Naamã. Alguém, depois, se quiser ver essa história, está lá em 2 Reis 5. Naamã era um cara poderoso. Poderoso. Segundo lá no escalão, depois do rei era ele. Comandante. E ele foi acometido de uma doença terrível. Diagnóstico terrível. Na nossa época é câncer. Lá naquela época era lepra. E ele foi cometido de lepra. Então, assim, se não bastasse a doença, havia as consequências. O cara era afastado da sociedade e era tirado do convite de todo mundo. E ele ficou profundamente, né, assim, triste com aquela notícia. Mas a Bíblia diz que havia na casa de Naamã uma menina, filha da serva ali da sua senhora, e que essa menina falou a respeito de um profeta que havia em Israel, Eliseu. Ele falou, o cara é bom nas coisas, vai lá que o milagre é certo. E ele juntou as trouxinhas dele e viajou para ser curado por Eliseu. O que é importante a gente perceber nesse texto é que Naamã, ele faz todo, né, ele traça, ele faz assim todo o diagnóstico, como que ele ia ser curado, como é que ele ia ser recebido, como tudo ia acontecer. Chegando lá, né, então, sou o segundo, vai me receber com honraria, né, vai mandar umas poções lá em mim, umas orações, benzer, aquelas coisas, tá, 2 dias de estar de volta. Rapaz, não foi nada do jeito que ele pensou. Primeiro mandou banhar num rio sujo. E aí ele achou ruim. Falou, o quê, cara? Peraí, ué. Você manda eu banhar num rio sujo, acabou. Lá na minha terra tem rio menos poluído, mais limpinho que é seu. Que trem doido. E ainda manda 7 vezes. Que é isso? Primeira coisa, nem foi recebido pelo profeta. Já ficou meio, né, injuriado. O cara nem recebeu ele com honras. Tudo dando ao contrário. Rapaz, não foi nada do jeito que eu pensava. O que eu faço? O que todos nós faz. Não foi do nosso jeito, o que nós faz? Desistimos. O nosso trouxa veio embora. Mas aí acontece algo tremendo. Um dos seus servos lá falou assim, Naamã, vai por mim, escuta esse homem. Querido, escuta Deus, vai por mim. E ele resolveu fazer isso. Ele resolveu atender a vontade ali do profeta, mesmo contra a sua vontade. E a gente sabe que esse homem veio a ser curado. Ele foi curado por quê, meu amado? Por causa da metodologia que Eliseu fez com ele, que mandou fazer 7 vezes, não foi por isso. Esse homem foi curado porque ele obedeceu a uma vontade de Deus. Ele cumpriu com o propósito de Deus. Por isso que o milagre aconteceu na vida daquele homem. A Bíblia fala que Jesus fez milagres de várias formas. No texto ali de João fala que se fossem computados, né, todos os milagres de Jesus, não haveria livros no mundo para ser suficiente para falar de tantos milagres que Jesus fez. Houve ocasiões que Jesus deu uma ordem e a pessoa já foi curada. Outras vezes Jesus já nem deu ordem, passou um gesto. Já teve outra vez que um centurião, né, ele não precisou nem de ir lá, né, ele nem se deslocou. Bastou o centurião crer nele e o servo dele já foi curado. Então aconteceu de várias formas. Mas interessante, né, nesse método aqui, a gente percebe que todos esses milagres, todos eles,
não são a metodologia que a Bíblia quer evidenciar. O que a Bíblia nos ensina em todos esses milagres é um princípio de obediência à palavra de Deus. E foi isso que aconteceu com Naamã, e foi isso que aconteceu com esse cego. Por isso, não queira ensinar metodologia com Jesus. O que Jesus quer é que você se entregue inteiramente, integralmente a Ele. E dependa integralmente dEle. Sabe assim, eu fico imaginando que naquele momento, né, que Jesus faz lá e não dá certo, o quanto as pessoas devem ter falado, nossa, eu vim aqui para um milagre, eu já vi esse homem fazer tanta coisa maravilhosa, hoje falhou. Hoje Jesus está sem poder. Não deu certo. Eu fico imaginando assim que, né, aquilo que era inimaginável acontecer, Jesus falhar, muita gente pensou. E eu quero te dizer, sabe, gente, é isso que muitas vezes está acontecendo na nossa vida. Nós estamos achando que Jesus se descuidou da gente. E Ele falhou na hora que nós mais precisamos dele. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente acha isso. O que está dando errado é porque Jesus falhou. O momento que eu mais precisava, né, não deu. E esse texto aqui é muito claro. Ele mostra que nós precisamos melhorar o nosso entendimento e compreensão realmente da vontade dele. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te abandonou. Nós precisamos ter uma fé suficiente para saber que Ele nunca nos abandonou e seu amor dura para sempre. Nesse episódio aqui, né, o que eu achei também interessante, e aqui eu vou terminar, é que Jesus faz uma recomendação que eu vou ser sincero com vocês. E agora nós vamos entender o que esse texto nos convida para cá. Porque essa questão da gente entender e ter a compreensão que Ele vai realizar a momento, que Ele não falhou na sua vida, mas que Ele vai realizar todo o plano na sua vida. Presta atenção nisso. Ele dá uma ordem para aquele homem lá que eu fiquei assim, injuriado. Versículo 8, 26, ele fala o seguinte, eu quero que você vá para casa e não entre no povoado. Você vai para casa e não entre no povoado. E eu falei assim, pai, eu não estou entendendo. Sério, gente? Eu fui pedir revelação de Deus. Deus, eu não estou entendendo. Por que o senhor manda o cara ir para casa e fala para ele não entrar no povoado? E aí Deus me trouxe uma revelação sobre isso. Sabe, gente, muitas vezes nós estamos querendo ver milagres de Deus na nossa vida e ver as coisas acontecer, mas ainda está acontecendo algumas coisas na nossa vida que nós precisamos realmente ser livres dela. E como Deus foi me trazer a compreensão desse texto, Ele me trouxe lá em Mateus 11, 21. Ali eu entendi o que Deus estava, qual que era a ordem de Jesus para aquele homem. Presta atenção nisso. Jesus fala, em dado momento, né, quando ele está falando ali uma exortação aos seus discípulos, ele fala o seguinte, presta atenção, olha o que é uma dureza no coração, o que é uma falta de entendimento, o que é uma falta de compreensão da vontade de Deus fala e faz com que a gente perca os milagres de Deus na nossa vida. Presta atenção nisso. Jesus, uma certa vez, fez a seguinte advertência aos discípulos. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido e vestido roupas de saco e cumprido de cinza. Ou seja, aquelas pessoas viveram um milagre de Deus na sua vida. Porém, esses milagres não foram suficientes para provocar arrependimento na vida delas.
Quando Jesus fala para aquele homem, não volta para lá, não volte para o seu passado, para a sua vida que você tinha. Estabelece hoje um milagre na sua vida, volta para a sua casa, volta para a sua intimidade, volta para a sua intimidade com Deus. E esquece do seu passado, tudo aquilo que um dia te colocou fora da presença de Deus, não volte para ela. Há um milagre para acontecer na nossa vida, meu amado. Muitas vezes nós estamos precisando disso, nós queremos ver coisas maravilhosas de Deus, mas ainda não vivenciamos essa mudança. Estamos querendo ainda viver de coisas do passado. Olha, eu não estou falando para desprezar o passado, não é isso. Eu quero que você faça o que Paulo falou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para frente, para o alvo. Jesus quer hoje uma nova ordem na sua vida. Ele quer que você desapegue do seu passado, dessa velha natureza que te domina e que tem feito você muitas vezes pecar. O que Ele quer de você? Vá para a tua casa. Vá para a minha casa. Volte para a minha intimidade. Para a intimidade da casa do Pai. Era isso que Deus estava falando com aquele homem. Havia uma distinção clara entre a casa e o povoado. O povoado era a antiga vida daquele homem. Cego, sem entendimento, sem compreensão. Uma vez restaurada essa vida, ele tem uma outra percepção. Ele está na casa do Pai, na intimidade de Deus. Amém, meu amado? Você vê que é toda uma mudança de compreensão e de entendimento. E nós precisamos entender e esperar essas coisas de Deus acontecendo na nossa vida. Às vezes a nossa ansiedade, a falta de compreensão, às vezes esse desejo de resolver rápido essas nossas coisas. Nós estamos deixando de perceber o milagre que Deus está bem à nossa frente. Por isso, Deus quer te fazer um convite nessa noite, para que você realmente desapegue dessa velha natureza, de tudo aquilo que muitas vezes ainda tem te aprisionado, dessa falta de compreensão. E hoje Ele quer trazer uma outra revelação. Ricardo, onde eu vou ter ela? Aqui, na intimidade da casa do meu Pai.